Oi pessoal, tudo bem com vocês? Dessa vez eu prestei atenção para a luz não estourar, tá? Eu fiquei me vigiando. E o primeiro livro foi Ontem à Noite. E eu não esperava que esse livro fosse pelo caminho que ele foi. Porque pela capa eu julguei que ia ser um romance, até um romance hot. Não tava com grandes expectativas, mas o livro realmente me surpreendeu. Porque nem hot ele tem, tá? A autora, ela começou de uma forma muito descontraída, a narrativa, para um tema muito forte, porque esse livro se trata de luto, e ver como foi desenvolvendo a história, a relação entre os personagens, foi muito gostoso. Eu fiquei muito feliz. A história é um drama meio familiar, de amigos, de como, mesmo sendo melhores amigos, ainda pode haver um segredo, e em como essas relações podem ser desfeitas de forma muito abrupta por nossas escolhas ou até mesmo por causa do destino. E para mim, o principal dessa história é que como o ponto de vista de quem tá te contando a história pode fazer a diferença, porque você pode ser o vilão ou você pode ser o mocinho da história de alguém. Então, saber todos os pontos de vista é sempre muito importante antes de você chegar à conclusão, antes de você julgar alguém. E isso a autora soube fazer muito bem feito aqui, que foi muito gostoso acompanhar. Acredito que esse seja o primeiro livro dessa autora que eu acompanhei. Eu quero ler mais histórias dela. Gostei muito da narrativa, que foi muito fluida, mesmo com um tema tão pesado. E eu com certeza vou pesquisar mais coisas dela, e eu gostei principalmente porque era uma história da qual não se cabia um hot, e ela entendeu isso, né? Ela escreveu da forma correta, o que algumas outras autoras eu tenho certeza que daria um jeito de enfiar um hot na história. Já a minha segunda leitura foi um livro que já está um tempinho aqui na minha estante. Acho que já tem um ano, 2 anos na minha estante, não sei. Eu deixei o material separado junto, e tá até um livro da Conceição Evaristo que eu pretendo ler, mas eu ainda não li, que eu não reparei que estava junto. E assim, desse livro eu só sabia, né, pela capa, que você fala da guerra, óbvio, e que tinha uma questão com os deuses gregos. E a narrativa demorou um pouquinho a me pegar nos primeiros momentos que tinham ali a explicação dos deuses, o início. Mas depois disso, e depois que foram apresentados a Rapunzel, o James e os outros personagens que se envolvem na história deles, eu me peguei muito envolvida na história, nos temas, e em como eu gostei muito da forma que a autora abordou e utilizou os fatos históricos. A autora, ela abordou o tema de como os soldados negros foram tratados, né? Os soldados negros estadunidenses eram tratados, a violência, a forma desumana, né? O racismo em que eles eram tratados. E como eu percebi que eu estou com certo hiperfoco em livros de guerra, eu vou dar uma evitada de ler esses livros mais adiante. De toda forma, é um livro que eu super indico. Ele, mesmo com esse tema muito forte, a autora faz uma narrativa
que fica fluida, que te deixa reflexiva e ao mesmo tempo com um quentinho no coração. E abril se tornou para mim o mês do milagre, porque finalmente eu consegui concluir a leitura de As Crônicas de Nárnia. Gente, eu tô na base aí de uns 5 anos no mínimo tentando concluir, porque eu simplesmente não conseguia ir adiante com a leitura de A Última Batalha. Eu empacava, cada vez que eu tentava, eu empacava com menos páginas ainda. Eu só conseguia ir até a parte do rei com um unicórnio, né, sendo avisado do que estava acontecendo, e não conseguia ir mais adiante. Mas dessa vez eu peguei o meu livro físico junto com o e-book, que eu usei a acessibilidade para tornar audiobook, para ir lendo junto, para ver se eu finalmente conseguia evoluir. E isso realmente aconteceu. Eu tinha tomado um spoiler desse livro. Para mim foi spoiler, porque eu não tinha a menor ideia de como acabaria o livro. E isso também me desmotivou um pouco de ler. Demorei bem mais. Mas aí eu realmente esqueci desse spoiler que eu levei. Esse é o bom de ter a memória fraca, você acaba esquecendo, então tudo é novidade, mesmo o livro tendo, sei lá, quase 20 anos ou mais de 20 anos publicado, enfim. Eu concluí a leitura, era muito óbvio o que iria acontecer ali, mas mesmo assim foi bom ler, foi bom ver essa forma lúdica com que o autor fez o paralelo bíblico. E de primeira ali você já entende o que aconteceu, fica subentendido, porque, pelo menos para mim que tomei o spoiler, óbvio, que na mesma hora que uma certa frase é dita pelas crianças, eu entendi, eu me lembrei do que acontece. Então relaxei, já sabia o que ia acontecer, não fiquei nervosa nem nada. E eu me aproveitei que esse livro tem muitas ilustrações e tirei fotos com meu celular e imprimi na minha maquininha térmica no papel adesivo para poder ilustrar, porque eu não conseguia pensar em nada de nenhum dos meus materiais aqui que eu pudesse utilizar. E, gente, esse livro, eu acho que ele não é exatamente para criança não, tá? Principalmente com o desfecho em A Última Batalha. Eu acho que para alguém com um pouco mais de idade seria melhor, porque a criança vai querer ler tudo, e eu não sei como que poderia impactar o que acontece aqui em A Última Batalha. Eu preferiria entregar isso para alguém que tivesse com mais de 10 anos de idade, bem mais, uns 12, 13 por aí. Porque escutar o relato ali pode assustar um pouco. Ou, né, dependendo da criança, ela pode ficar não entender nada, o que também pode ser uma salvação, né? Porque eu, adulta, achei um pouco pesado pensar que isso era uma literatura infantil. E eu não tenho como falar muito mais sobre o livro, porque é o último, né, de uma série, então não dá para contar. Não quero ser eu a pessoa que possa acabar dando spoiler para alguém. E eu tô tão feliz de ver que eu tô conseguindo completar os desafios que eu coloquei no caderno, de ver que esses lidos na estante estão aumentando a cada mês. Porque eu olho para minha estante e eu vejo os livros que estão há um tempão aqui, que eu preciso ler, porque eu realmente não estou comprando nada. Ano passado eu comprei só 4 livros
Esse ano ainda não comprei nada. Estamos no meio de uma Book Friday enquanto eu tô gravando a narração desse vídeo. E eu não comprei nada, não pretendo comprar nada, porque eu tô focando mesmo nesses livros que estão na minha estante, nos livros que tem um tempão no meu Kindle. Então eu quero realmente ler o que eu tenho antes de ir focando em outros livros. E é muito prazeroso conseguir ver. Eu já completei essa página, já comecei a incluir na outra página dos livros lidos. Os meus dias de leitura não estão tanto como eu gostaria, mas tirando um ou outro, estou tendo boas leituras. Então isso já dá um alívio no peito. E bom, tem duas coisas nesse caderno que eu não estou conseguindo ir. Um já está se repetindo e eu tenho que parar com isso, que são as questões dos autores clássicos que eu quero ler. E pensando nisso, eu fui buscar alguns clássicos, eu vi alguns que eu tinha, os arquivos que eu tinha no Kindle, para dar um jeito nisso. Então, as próximas leituras eu vou tentar, os próximos meses, né, de junho em diante, até agora no meio de maio, né, que são o nome dos autores que estão ali nos clássicos mundiais, clássicos brasileiros, e o meu bingo, que não tá lá grandes coisas. E nessa pesquisa eu encontrei A Época da Inocência, que é um clássico, não é de um dos autores, das autoras que eu tinha ali pré-programados, mas já tá lá no bingo por causa de ser um clássico. Então já dei um pezinho adiante nessa parte. E esse livro eu demorei um pouco a entrar no clima, porque ele parecia que estava indo pelo caminho que eu não gosto, que é ser um livro de fofoca, em vez de ser um livro do que está acontecendo. Ele é narrado pelo ponto masculino, então dá para ver ali que até os homens daquela época eram bem fofoqueiros. E o livro foi por um caminho em que eu estava torcendo para acontecer, né, um adultério ou uma morte. E isso foi bem estranho. Então esse clássico com certeza é um bom livro. E a conclusão dele foi completamente diferente do que eu estava esperando. Eu me envolvi com a narrativa. Obviamente que se você não tem o costume de ler livros clássicos, não recomendo iniciar por isso, tá bom? O livro ele é narrado pelo Asher, então a gente vê a reação dele ao se apaixonar pela prima da noiva, futura esposa, e em como ele tenta negar isso nele, como essa prima percebe o que está acontecendo, tenta evitar, e em como eles vão levando isso adiante, porque essa prima ela é mal vista pelas outras pessoas, porque ela se divorciou, né, se desquitou, então fica aquele bafafá, aquele falatório sem fim das pessoas julgando ela, porque ela não vive nos Estados Unidos, ela passou muito tempo na Europa, então eles ficam julgando ela sempre pelos costumes que ela tinha lá, por ela não se comportar como eles se comportam. Então a gente vai vendo a relação dos dois, como vai evoluindo, as consequências das decisões tomadas por eles. E assim, em dado momento eu tava nervosa já, querendo agarrar o pescoço de alguns personagens. Foi muito estranho me sentir assim com relação ao livro,
principalmente pela forma como ele iniciou. Eu achei que eu não fosse gostar, e quando eu vi, eu estava muito interessada, muito desesperada para concluir a leitura. Foi bem divertido depois me ver assim, a forma com que eu reagi. E se você já tem o costume de ler, se você gosta dos livros, por exemplo, da Jane Austen, eu acho que esse livro vai ser bom para você. Apesar de que, desculpe se eu ofender alguém, mas eu não gosto da narrativa da Jane Austen. Porém, esse livro, ele inicia muito parecido com alguns dos livros dela. Então, se te interessar, se você já tem esse costume, vá. Só cuidado para não se decepcionar com o final, porque ele não é um final esperado pra gente. Porém, para a época em que o livro ocorre, é realmente plausível. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Recomendo os livros que eu li. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, quais vocês leram. Deixe um curtir no vídeo, por favor, para me ajudar o canal a crescer. E muito obrigado por ter assistido até aqui. Tchau!